Olá, boa noite, boa noite. Estamos aqui em pleno sabadão para mais uma live. Hoje com a Stephanie, ela que trabalha já há bastante anos no ramo offshore. Agora ela está nos bastidores, né? Cuidando toda a parte de saúde e meio ambiente também. Pós-graduada na área de óleo e gás e ainda está fazendo pós-graduação de segurança do trabalho. Então, ela tem bastante experiência nessa parte, tanto ambiental como também de segurança, né, Stephanie? Boa noite, tudo Oi, bem? boa noite, Andressa. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigada, queria te agradecer primeiro Obrigada. aí pela disponibilidade. Em pleno sabadão, tá aí conversando com a gente, né? Contando para nós como é que digamos assim, os bastidores, né? De um trabalho embarcado, né? Da plataforma. Até porque eu acho que tem muita gente que pensa que o trabalho fica só lá dentro, mas não, né? Tem que ter todo um suporte, né? Todo um trabalho fora também. Isso, deixa eu te agradecer agora pelo convite, para essa oportunidade de poder mostrar um outro lado, uma outra opção que os Uhum. profissionais de segurança e meio ambiente têm de trabalhar no mundo do petróleo, mas não necessariamente na plataforma, e ganhando bem também, porque eu acho que todo mundo foca na plataforma porque acha que só lá paga bem, mas não é bem assim. A gente precisa de todo um trabalho, principalmente nas operadoras, né? Todo um trabalho de dentro do escritório para viabilizar aquela operação, porque na verdade é a gente que participa que viabiliza, né, que faz todos os processos de licenciamento ambiental, processos de autorização na ANP. Então, segurança e meio ambiente é o que viabiliza a operação e é muito importante também. Até para o trabalho poder acontecer, né? Exatamente. Senão não tem. Se não tiver licença, não tem perfuração. Então, a gente até brinca que no pré-operação nós somos os mais importantes. Porque fica Sim. todo mundo. E aí, a licença saiu? E aí, a autorização da ANP saiu? Então, fica um foco todo na gente, no pessoal que trabalha nessa parte, né, regulatória de segurança e meio ambiente para viabilizar a operação. E é uma área muito, muito interessante que também remunera bem e que você está em contato direto com a operação sem precisar estar lá no regime de escala, tá na plataforma em si, né? Sim. Uhum. Verdade. Bom, tu tá conseguindo me ouvir bem e me ver bem, Stephanie? Sim, O eu te pessoal, ouço. o pessoal que tá entrando, tá conseguindo também, Ana? Você tá conseguindo nos ver bem? Tá conseguindo nos ouvir, eu e a Stephanie? Vamos ver como é que tá o sinal. Uhum. Eu tô conseguindo te ver bem também. Aqui o sinal tá bom. Ah, tá ouvindo sim. Ah, então tá bom. Flávia, boa noite, perfeito. Ó, Boa tá chegando noite, pessoal. também. Bem-vindos. Boa noite, pessoal aí que tá chegando. Pessoal, quem tiver alguma pergunta para fazer, quiser aproveitar e perguntar para a Stephanie, pode usar a caixinha de perguntas ali, que fica um pouco mais fácil de controlar do que aqui pelos comentários, né? Aqui no bate-papo. Então, a caixinha de pergunta ali fica mais fácil, tá? Para quem quiser, quem tiver alguma pergunta aí para fazer, tá? Tudo certo, tá? Obrigada. Ah, então tá tudo bem, então o sinal tá bom. Stephanie, tu pode contar um pouquinho para nós como é que tu começou, assim, um pouco assim da tua trajetória, só para quem não te conhece, né, conhecer um pouquinho da tua história? Posso, Boa noite, então. Flávia. Eu comecei, na verdade, na área na indústria de petróleo, muito antes de começar, talvez, a minha vida profissional, a minha formação técnica, né? Porque antes de eu entrar para a faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar na indústria de petróleo. Legal. Eu não tenho curso técnico, eu só fiz ensino médio normal, eu tinha tido umas experiências de estágio no ensino médio, mas eu já tinha uma inclinação para engenharia química para a área de meio ambiente na indústria de petróleo, já tinha isso em mente. Então, quando eu passei no vestibular, a primeira coisa que eu fiz foi colocar currículo em todas as operadoras de petróleo para a vaga de estágio. Na época ainda não existia aquela lei de estágio que limitava em 2 anos e nem quando você começava. Então,
eu fui chamada logo no primeiro semestre para uma entrevista numa empresa de óleo e gás, uma operadora. Na época, como a vaga era para a área comercial, eu não me interessei muito e falei que queria, na verdade, ir para a área de meio ambiente. Então, não sabia se tinha sido feito certo ou não, porque muita gente me disse que eu deveria ter entrado, porque internamente você trocaria de área. Mas a verdade é que durante um ano depois, essa mesma empresa me chamou para a vaga de estágio em meio ambiente. E nesse tempo eu fiquei me preparando. Então, quando eu fui para a entrevista já com o gerente para a área de meio ambiente, eu já estava muitos cursos, daqueles que a gente faz semana de química ou semana do que quer que seja dentro da universidade. Então, fui super bem qualificada, entrei para o estágio e foi aí que começou a minha carreira. Eu comecei como estagiária numa empresa operadora de óleo e gás, na época na parte de downstream. Downstream é a parte de postos de combustível, refinaria, lubrificante. Então, eu dava apoio, sempre foi, né, na indústria de óleo e gás, segurança e meio ambiente andam junto, não tem muita separação. Você separa um pouco, às vezes, dentro da gerência, as coordenações, mas o trabalho é muito interligado. Então, eu não tinha ainda foco em segurança nem em meio ambiente, eu fazia dos dois. Então, comecei muito atuando com postos de combustível, refinaria, armazéns de lubrificantes, e um ano e meio depois, essa empresa começou a desinvestir nessa parte de downstream e começou a investir em upstream, que é a parte de exploração e produção de petróleo. Eu fiz uma prova interna na empresa para saber se eu poderia fazer o estágio, migrar, né, de área para a área de segurança e meio ambiente. E aí a prova era falar inglês. Então, meu inglês estava super enferrujado, mas eu me preparei. Porque eu tinha feito inglês só de 8 a 12 anos, quando eu era criança. Então, assim, me preparei para a entrevista, fui para a parte de EIP. E EIP, aí eu passei em tudo, porque eu passei tanto corporativo, embarquei em navio sonda, embarquei em navio de pesquisa sísmica, embarquei em vários lugares, mas trabalhei muito em escritório, sistemas de gestão de segurança e meio ambiente, na parte de segurança corporativa, implementação de MR dentro do escritório, até que eu fiquei embarcada por pouco tempo. Por quê? O meu cargo sempre foi voltado a essa parte regulatória. Então, o que eu fazia na época? Eu, na verdade, ajudava os técnicos de segurança a bordo, porque como eu estava em formação, né, eu ainda não era engenheira formada, eu estava ainda cursando engenharia, então eu atuava muito ajudando eles a bordo a implementar as coisas, então dava o apoio como se fosse de gestão. E aí o meu regime de embarque não é igual ao que normalmente quem está trabalhando, né, dentro da instalação direto. Eu fazia 7 dias no escritório, 7 dias embarcado, 7 dias de folga. E assim a gente ia. Então, eu comecei na indústria de óleo e gás por meio de estágio. Teve uma época em que eu parei a minha carreira para cuidar da minha filha, porque eu engravidei. Fiquei 2 anos fora do mercado. E quando eu retornei, foi por meio de um networking bem feito que eu consegui retornar à indústria. Então, assim, nesses 15 anos que eu tenho de experiência, eu tanto tive que começar a minha carreira por meio de um estágio e depois, quando eu tive essa pausa na minha carreira, eu voltei por meio de um networking. Óbvio que a experiência já ajudava, mas a indústria do óleo e gás, todo mundo fala que ela é mais fechada, mas talvez porque as pessoas não conhecem os caminhos como se entra, né? Como Pode é que ser. você pode entrar. É verdade. Ela tem algumas coisas um pouco diferentes das outras indústrias, então conhecer os caminhos é importante. E é isso até que eu tento divulgar no Instagram, no SMA Offshore, quais são os caminhos que você precisa percorrer para que você consiga entrar no mundo de óleo e gás, principalmente quem já tem alguma experiência em segurança e meio ambiente e quer migrar para essa indústria. Sim. Tem uma pergunta já logo no começo que tu começou a falar, entrou uma pergunta aqui na caixa de perguntas, Stephanie. A Ana perguntou, ela tá dizendo que ela é técnica, tá? Ela já tem 12 anos de experiência e tá perguntando se é difícil o primeiro embarque. Eu acho que é isso que tu acabou de falar, né? Que nem ela já tem uma vivência, ela tem uma boa experiência como técnico de segurança, mas de repente não sabe os caminhos, né? Isso, principalmente quem tem já experiência, é mais difícil conseguir o embarque direto, porque uma instalação seja de perfuração quanto de produção, ela tem muitos riscos. Eu costumo dizer que eu agora estou na fase de escrever minha monografia da engenharia de segurança do trabalho,
E na UFRJ a gente tem que analisar a instalação, e o meu projeto é com instalação de exploração, tem que analisar se todas as NRs, quais são aplicáveis e quais não são. Raríssimas as que não são aplicáveis. Então, ainda que a gente tenha uma NR específica hoje para o setor, para essa indústria, quase todas as NRs são aplicáveis porque se tem muitos riscos numa plataforma. Então, é difícil, ainda que você tenha experiência como técnico de segurança, ainda que você tenha uma experiência muito grande em segurança do trabalho, é difícil você conseguir um primeiro embarque, porque a instalação, eles pedem que você pelo menos conheça a instalação, né, previamente. Ou tem vagas que até arriscam de deixar, porque aí conta a experiência, não é impossível. Mas qual é o caminho que eu indico, que é o que eu mais vejo acontecer dando certo? Encontre as empresas que atuem tanto onshore quanto offshore, tanto com a parte de escritório ou de terra, ou que tenha, de repente, essa parte de downstream, uma refinaria, um posto de combustível, alguma coisa assim, mas que tenha também offshore, tipo Shell, operadores que tenham atuação em ambos. Eu, pelo menos, sempre foquei em operadora, porque eu vejo a carreira de uma forma mais estável dentro de uma operadora. E prestador de serviço normalmente depende do projeto, depende de contrato, então não é tão estável. E as operadoras, elas têm essa flexibilidade de ter carreiras onshore e offshore, que foi o que eu fiz. Eu comecei atuando em escritório, e uma vez que você está lá dentro, que eles confiam no seu trabalho, que eles sabem que você já conhece, pelo menos teoricamente, muito bem a instalação, ou quais são os riscos que estão lá, eles te deixam embarcar. Então, é mais fácil. Aí, se você performando bem e você demonstrando interesse em continuar naquele trabalho só embarcado, é mais fácil que te movam para uma vaga embarcada. Ou se não, se você, de repente, não conseguir naquela empresa, pelo menos você conseguiu o seu primeiro embarque, você já pode colocar no seu currículo e buscar vagas offshore, Que já com tem experiência, porque você já vai ter tido. verdade. Deixa eu ver, tem um comentário aqui da Juliana. Essa é a diferença. A Stephanie foi estudando com foco, ó, no que queria, buscando cursos extras que ajudassem a abrir as portas, né? Ir às vagas que ela queria. Exato. Exatamente. Você tem que ter um plano de carreira. Eu sempre falo isso. Muita gente não sabe muito bem o que quer, vai atrás só do que é o salário. Isso, e aí uma hora muda o salário, você não entende a indústria, então você não entende que ela está num momento bom ou se ela está num momento ruim, se aquilo ali vai ser sustentável para você ou não. Então, você precisa realmente planejar a sua carreira, cuidar da sua carreira, entender os caminhos que são possíveis de você seguir. Isso é uma coisa que me perguntou muito, questão de curso. Que curso que eu faço? Isso é uma coisa que eu falo muito, depende da área que tu quer seguir, né? Se tu já determinou, eu quero trabalhar na construção, eu quero trabalhar embarcado. Primeiro tem que definir o que tu quer, aí para depois tu ver quais são os cursos que vão te ajudar para entrar nessa área. Exatamente. E tem cursos, por exemplo, que muita gente quer trabalhar embarcado e fala, se eu tiver o Rio de CBSP e essas normas, eu consigo entrar para a vaga? Não é isso que determina se você consegue entrar para a vaga. Isso te habilita a concorrer para a vaga. Mas o que vai te fazer conquistar a vaga ou não são suas habilidades interpessoais, o como você se apresenta e se vende, quais são as experiências que você tem. Então, é um conjunto de coisas que vai te garantir a vaga. O curso só te habilita. Eu tenho Rio de CBSP, NR tal, tal, tal. Eu estou pronto para embarcar. Não é bem assim. Você tem que ter um conjunto. Isso aí te habilita. Tem todo um conjunto de coisas que você tem que mostrar para o recrutador de que você é aderente àquela vaga. Isso é network é muito importante nesse processo. Com certeza. Muito. E network bem feito, porque as pessoas entram no LinkedIn e acham que é só adicionar o gestor de RH, o analista de RH, ou a empresa do seu departamento e tá fazendo network. Aí surge uma vaga, ou antes mesmo de você falar com a pessoa, você já entrega seu currículo. Não é assim que se faz networking. Você tem que ter curiosidade pelaquela carreira da pessoa. De repente é uma pessoa que você se espelha, ou que ocupa uma vaga em que você quer ocupar, e você se interessa por ela. Você fala assim, poxa, achei muito legal o seu currículo. Como é que você teve seu primeiro embarque? Foi como? Você teve alguma indicação? O que você fez? Qual você acha que foi o seu diferencial? Estou te perguntando isso porque eu estou com interesse. Poxa, eu tenho muita vontade de embarcar também. Então, é assim que você faz networking. Você tem que trocar informação, se mostrar curioso,
perguntar para as pessoas que são, de repente, são pessoas que ocupam a vaga que você quer ocupar, como que elas chegaram lá. Né? Senão eu recebo muito, muito. Até no Instagram, a pessoa só me manda o currículo. Eu falo, gente, o que eu faço com isso? Porque eu não conheço a pessoa. Como é que você indica uma pessoa que você não conhece? Agora, quando você constrói, de repente, ainda um diálogo, constrói alguma conversa com a pessoa, de repente, já sabe um pouco mais de você. Vamos supor que ela aplique para uma vaga na empresa em que eu tô. Eu vou lembrar dela, falar, eu conversei com ela me contou a história dela, já sei quem é. É um diferencial. Então, é um network bem feito também que te garante entrar no mercado. Com certeza, eu acredito muito nisso também. Já consegui algumas vagas também, assim, de indicação de colegas até, né, de pessoas que tu conhece, né, não adianta, tem que ter o network, assim como eu já indiquei pessoas para vagas também, que eram pessoas que eu conhecia, que eu tinha confiança, quem não é visto não é lembrado, né. E deu uma trancada aí. Tá me ouvindo, Stephanie? Deu. Agora eu tô. Que deu uma congelada. Deu uma congelada. Stephanie, conta um pouquinho pra gente como é que é o trabalho, esse trabalho, então, assim, fora da plataforma, que nem tu falou, que tu acaba trabalhando para liberar o trabalho, né? Para que e depois isso. Para que ele aconteça. Para que ele aconteça. Exato. Então é isso. A gente trabalha muito no licenciamento ambiental, que é super mega detalhado e complexo. Muita gente não tem nem ideia do quão complexo que ele é. Um desenvolvimento de um estudo ambiental para passar por um licenciamento para o órgão ambiental para que ele avalie, demora mais ou menos 1 ano fazendo esse estudo ambiental. Isso, e depois o órgão tem mais 1 ano de prazo para avaliar. Toda vez que ele emite um parecer técnico, esse 1 ano, o calendário, né, de 1 ano, para que o operador responda aquelas questões. Então, 1 ano pode se tornar 2, tem muito mais tempo. Porque o operador tem 4 meses para responder. Óbvio que não é interesse do operador demorar para responder. Então, você sempre tem que estar com tudo na ponta da língua para responder o órgão ambiental. E esse trabalho é um trabalho muito complexo, que normalmente são muitos especialistas juntos trabalhando. Por quê? Você faz todo o estudo da área em que você está querendo colocar a sua instalação de perfuração. Eu falando agora mais focado na parte de perfuração, que é a que eu tenho mais experiência, mas licenciamento também é similar para a área quando você vai instalar uma unidade de produção. Então, falando um pouco da parte de perfuração, você tem que fazer todo o estudo da área, você estuda como é que é o ambiente ali no entorno, quais são as comunidades que podem ser atingidas, você faz projetos ambientais de mitigação daqueles impactos que você pode causar, você identifica todos os impactos. Então, é uma avaliação assim, mega robusta e completa, que no final, quando esse estudo está pronto, ele fica por algum tempo no site do IBAMA, para que as pessoas olhem e comentem. Qualquer um pode acessar e fazer questionamento e pedir mais informações para o IBAMA. Então, e eu não sei se todo mundo sabe, todo o processo de licenciamento ambiental é público. Tem uma lei de acesso à informação, não sei se as pessoas conhecem isso, mas você pode pedir acesso a qualquer processo de licenciamento. Eu tenho interesse em saber como é que foi o licenciamento lá do Campo do Bacalhau. Você vai lá, pede acesso ao processo, eles vão te dar todo o processo. O processo inclui o estudo ambiental, o que o órgão questionou, a empresa operadora. Então, assim, é um trabalho muito robusto, que dura mais ou menos 2 anos a 2 anos e meio para poder liberar. Porque você só pode operar depois que você tem a licença ambiental de operação. Focando na parte de perfuração, né? Porque quando você vai para a parte de produção, como você tem uma instalação que vai ficar ali por volta de 25, 30 anos, você tem primeiro uma licença prévia, em que eles estão analisando previamente todas as informações do projeto. Depois você tem uma licença de instalação, em que você vai instalar aquela unidade ali naquele lugar. Depois você tem uma licença de operação, que é o órgão permitindo que você comece as operações. Então, é até um pouco mais complexo, acho que provavelmente por conta do tempo, né, em que aquela instalação vai ficar ali naquele local.
Mas tem essa parte da licença ambiental, em que a gente atua, e tem a parte da autorização da ANP, em que a gente tem um regulamento técnico, que é o SGSO, Sistema de Gestão de Segurança Operacional, em que a ANP pede que a gente submeta um pacote de documentos de segurança, principalmente do projeto e da unidade da instalação marítima, que a gente está tentando autorizar. Normalmente isso acontece, ele é um processo mais rápido, em que a gente começa ele, a gente tem mais ou menos um prazo de 90 dias antes do início previsto da operação. Então, nesse pacote a gente coloca a DUM, que é a documentação da unidade marítima, tem todos os sistemas de segurança descritos, tudo da unidade da instalação marítima em relação à segurança operacional vem escrito ali. Então, você tem esse documento robusto e grande da sonda. Você tem uma matriz de correlação porque o SGSO ele é composto por 17 práticas de segurança operacional, é um sistema de gestão modelo da ANP, e a gente tem que ter, o operador tem que ter o próprio sistema de segurança operacional. Então, a matriz de correlação, o que ela faz? Ela correlaciona essas 17 práticas do sistema de gestão de segurança operacional da ANP com o sistema de gestão de segurança operacional da operadora e, se forem diferentes, do operador da instalação. Por quê? Normalmente, principalmente as multinacionais, a Petrobras, na maioria das vezes, a instalação é dela mesmo e ela opera. Mas, por exemplo, a maioria das outras empresas multinacionais, elas não têm as suas próprias unidades de perfuração. Elas subcontratam. E aí são as empresas que a gente que vê muito por aí. SBM, Modec, e por aí vai. São as empresas que são donas da unidade e elas alugam para a operadora. Então, quando eu vou submeter a documentação de segurança operacional para a ANP, eu boto o pacote nessa matriz de correlação. As documentações de segurança operacional da ANP correlacionando com a do operador, correlacionando com a do operador da instalação. Junto desse tem um último. São 3 do pacote. Então, é a matriz de correlação, a DUM e a RIC. RIC é o relatório de informações do concessionário. Nesse documento é que vão todas as informações do projeto. E você faz esse documento por bacia. Às vezes a operadora tem mais de um projeto, mais de uma bacia de operação. Então, é uma documentação também robusta, que a gente precisa de muito contato e muita comunicação com os outros departamentos, porque essas informações não vêm da gente. A gente tem que coletar dentro da empresa, com os outros prestadores de serviço, para montar. Quem monta esse pacote é a gente, e aí a gente faz a relação com o órgão regulador, que nesse caso é a ANP. Submete os documentos, responde as questões deles, se houverem, ajusta uma coisa ou outra até conseguir a autorização. Então, assim, todo esse processo de liberação da operação, principalmente da parte de segurança e meio ambiente, é a gente que faz dentro do escritório. Normalmente, a gente dentro do escritório do operador, porque esses órgãos reguladores falam com o operador, né? Agora eu entendi por que demora quase um ano. Não, demora mais, muito mais. Quase 2 anos, porque um ano é só para a gente elaborar a documentação, mas quase um ano para eles estudarem o que a gente mandou. E a gente tem uma foto, o licenciamento ambiental, o processo, né, o estudo ambiental, ele tem tipo papo de 10 fichários cheios, assim, se você for olhar, se você for botar o estudo ambiental inteiro. Então, assim, são muitos capítulos, muitas páginas, muitas informações. Não é só um técnico ambiental do IBAMA que analisa, é um conjunto também de pessoas que analisam. Então, é robusto, é bastante robusto. E a gente é que trabalha nesse processo pré-operacional. O pessoal que está aí online, a Stephanie está falando tanta coisa interessante, muita coisa que eu não sabia também, e dos bastidores, né? E todo o trabalho que tem por trás, que não existe no trabalho do petróleo, né? Não é só o embarcado, né? Tem todo um suporte, todo um trabalho antes e durante, né? Para o pessoal poder embarcar. Então, quem está aí ao vivo,
pegue e compartilhe a live. Compartilhe lá nos stories de vocês, porque deve ter muita gente que não ficou sabendo da live e vai perder essas informações todas que a Stephanie tá passando. Então, a gente sempre tem um colega que quer saber ou que quer entrar nesse mundo e não sabe como. Então, compartilha aí nos stories aí para mais pessoas poderem ter essa informação. Certo, gente? Posso contar com vocês? Faz um assim, ó, no comentário aí quem compartilhou, tá? Eu ia justamente perguntar, tu falou em IBAMA. Então, para fazer todas essas licenças, não é só FEPAM, envolve IBAMA também, sim. Ah, por causa que também tem os animais marinhos, é por isso? Na verdade, só envolve IBAMA. A Na FEPAM verdade, não só é. envolve IBAMA. Não, porque a gente lida só com órgão federal, porque é offshore. Tá. Ah, é verdade. A única parte que a gente faz, tá certo. isso, a única parte que a gente faz estadual é quando a gente traz os resíduos para a terra, porque a gente tem a geração de resíduos na offshore, que é uma parte do acompanhamento da gente durante a operação. A gente tem, depois que a licença é emitida, a gente tem uma série de condicionantes, ou seja, são coisas que a gente precisa cumprir enquanto estivermos operando para que a licença se mantenha vigente, senão ela é cassada, senão a gente perde a licença. Então, durante a operação, o nosso trabalho continua garantindo o cumprimento regulatório dessa licença. Então, um dos projetos é o gerenciamento de resíduos offshore, em que a gente tem que mandar para a terra. Seja desde do papel, copinho de plástico e tudo mais, até o resíduo, de fato, da operação de perfuração, por exemplo, falando mais especificamente de perfuração. Então, quando a gente manda para a terra, a gente manda para uma destinadora. Como a operação que eu hoje lido é mais no estado, eu fico no Rio de Janeiro hoje, né? Então, é mais viável para a gente trazer para o Rio de Janeiro e destinar no Rio de Janeiro. Então, o licenciamento, quem faz, na verdade, é da nossa base gerenciadora de resíduos, que é uma empresa terceirizada, ela tem que ter um licenciamento ali, e as destinadoras têm que ter o licenciamento. A gente cobra a licença deles, tipo, vocês têm que me apresentar a licença. Então, a gente não. A gente precisa licenciar mais para o controle do MTR, não licenciar, mas a gente tem o contato, né, com o INEA para a emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos e tudo mais. Mas licenciamento, ANP, você pode ver, sempre é governo federal, que nem, porque a gente agora tem tido algumas questões relacionadas a que nem, porque algumas ferramentas de perfilagem usam material radioativo, então a gente tem às vezes algum contato, porque se esse material se perder no poço, a gente tem que fazer comunicação de acidente para a ANP e para o CNEM. Então, assim, nossos órgãos de trabalho são, em sua maioria, federais, não são estaduais. Não, é verdade, até porque não é fora, né? Não, é verdade, claro, faz todo sentido. Sim. Eu imagino que nesse levantamento inicial também, vocês devem ter que fazer todo um levantamento de possíveis aspectos e impactos ambientais também, não? Muito. É um capítulo inteiro nisso. Só disso, né? Uhum. É robusto. Eu fiquei imaginando. Fora o plano de emergência que vocês devem ter tudo planejado, digamos assim, de contenção, se der algum derramamento de óleo, que nem já aconteceu já algumas vezes, né? De ter algum derramamento de óleo, alguma coisa assim, né? E acabar indo para o meio ambiente. Isso deve ser bem robusto, né? Vamos dizer assim. Deve ser bem cobrado, né? Eu te perdi um pouco, cortou. Não sei se foi para todo mundo ou foi só para mim, mas eu entendi que você estava falando de plano de emergência. Isso. Sim, a gente tem um plano de emergência individual, a gente tem que ter tudo planejado. Tem, às vezes, barco de resposta de Oil Spill Response Vessel, barco de resposta à emergência para derramamento de óleo específico para responder a uma situação de emergência. Por exemplo, às vezes a gente usa os barcos de logística, porque como é que funciona, né, a operação? A sonda de perfuração, por exemplo, fica lá na locação dela, a não sei quantos quilômetros para fora do mar,
E falando, né, de perfuração offshore, de ultra deep water, de águas ultra profundas, então, como é que você leva e traz todo o suprimento? Por barcos de apoio. Então, o barco de apoio vai para a base, carrega, leva para a sonda, seja material, comida, o que quer que seja, para a sonda e descarrega. Esses barcos de apoio, em sua maioria, a gente costuma usá-los para caso tenha algum derramamento, eles estejam aptos, a gente já adapta ele para que caso tenha algum derramamento, a gente possa usar. Por quê? Sempre tem um barco ali perto da sonda. E normalmente o plano de resposta à emergência, ele pede que tenha uma embarcação de até 2 horas de distância para o atendimento rápido. Além de outras, depende do projeto, né? Mas com certeza uma pelo menos a 2 horas de distância, isso sempre tem logisticamente. Aí ele pede outras embarcações, dependendo do pior caso de derramamento, se o poço, por exemplo, se a gente tiver um blowout e não tiver nada controlando aquele fluxo livre, sem nenhuma contenção, qual é o pior caso? A gente faz o estudo baseado nisso. Quantos de equipamento eu precisaria ter, quantos navios para ter uma resposta, esse óleo tocaria no mar ou não. Então, assim, é um conjunto de informações, porque eles têm modelagem numérica, tem modelagem de toque do óleo na costa, para depois desenvolver o PEI, que é o Plano de Resposta à Emergência da unidade, e aí ter todos esses equipamentos, estruturas, estratégias bem definidas para conter o derramamento de óleo caso haja um pior caso. Então, é tudo realmente muito bem desenhado. Eu até aconselho a quem tiver interesse, entrar no site do IMEA. Eles têm uma página onde os principais, até os mais recentes estudos ambientais estão lá disponíveis. É muito interessante dar uma olhada na qualidade de informação e na quantidade de informação que a gente já tem. É muito legal. Legal mesmo. Principalmente para quem tem interesse, né, em trabalhar com isso. Exato. Exatamente. Até para estudar, já ter um conhecimento, faz um diferencial até depois de botar um currículo, colocar no currículo e fazer uma entrevista, né? Com certeza. Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, de que você não precisa já ter trabalhado com a parte regulatória. Óbvio que é interessante que você já tenha, mas você consegue absorver muito conteúdo só de estudando as legislações. Se você estudar como é o processo de licenciamento ambiental, você já não vai chegar numa entrevista cru. Você pode falar que não tem experiência, de repente, com o federal, mas você tem com o estadual, mas que você já leu, você conhece, você entende que os prazos, você entende o que de repente, são os planos de mitigação dos impactos ambientais, como é que faz. Então, você tem tendo uma noção de como funciona o processo, você já chega com um diferencial na entrevista. Tanto para a MP quanto para a IBAMA. Com certeza. Além ainda está demonstrando ainda que tu tem interesse, né? Que tu está estudando. Eu não tenho experiência nisso, mas eu estou estudando, eu estou procurando, né? Isso faz muita diferença. Exato. É uma das coisas de repente falar que eu estudei o processo de licenciamento de vocês, porque eu vi que vocês já iniciaram ou tem já um processo, a gente vê isso acontecendo até com consultoria. Muitas vezes porque para desenvolver esse estudo ambiental, a gente não faz tudo internamente. A gente tem nossos especialistas, mas em geral é obrigatório que se contrate uma consultoria para quase ser como essa consultoria vai dizer que esse empreendimento é viável baseado nas informações que a gente passa para ele, né, tecnicamente. Então tem que ser quase que um estudo de terceira parte, tipo, quase como se fosse isso. Então, essas consultorias, às vezes, elas querem entrar na parte de implementação de projeto. Num BID, esqueci até como é que fala BID em português, mas enfim, num BID para implementar os nossos projetos ambientais, que a gente já conseguiu a licença. O que ela fez? Uma das empresas que a gente até se admirou e falou, nossa, essa empresa é muito boa. Ela pegou o nosso licenciamento e estudou de cabo a rabo. Ela chegou no BID sabendo tudo que a gente precisava. A gente não precisou falar para ela o que a gente precisava. Ela já tinha estudado. É a mesma coisa que um candidato participando, exatamente, de uma entrevista. Você vai concorrer para uma vaga de segurança e meio ambiente, de repente, dentro do escritório, uma parte regulatória, você chegar mais ou menos conhecer, não precisa entrar a fundo, porque às vezes você não tem tempo para estudar, como eu disse, o estudo ambiental é um documento muito grande, mas você conhecer quais são os projetos, porque dependendo do empreendimento, dependendo do projeto,
o órgão ambiental, ele bota mais ou menos projetos ambientais. Então, você já ter dado uma olhada ali em quais são os projetos ambientais que essa empresa vai ter que trabalhar, como é que mais ou menos é a operação, olhar o material, ó, um material riquíssimo, muito bom para quem assim, quer conhecer do projeto de uma forma rápida, sem ter que ler tudo, é olhar material de PEAT, que é o Programa de Educação dos Trabalhadores Embarcados, isso, Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores, isso mesmo, PEAT. Ele tem um material disponível dentro do processo de licenciamento daquele projeto, e ele é uma linguagem muito simples, fala tudo que o projeto dá um overview, assim, né? Dá uma visão geral do projeto de uma forma simples, mastigada, tudo ali assim, muito claro, com imagens, você consegue ver os slides, e o RIMA, que se for o caso do estudo ambiental que você estiver olhando, porque né, quando você vai fazer o processo de licenciamento ambiental, tem 3 tipos de estudos. Um é o estudo ambiental de perfuração, falando novamente de perfuração, mas para as outras, ou tipos de operações por produção ou sísmica, é similar o nome. Então, ou é o estudo ambiental de perfuração, que é um estudo ambiental menos robusto, ele é um pouco menor, mas é para quando você vai licenciar só um bloco, por exemplo. Então, ele acaba sendo um projeto menor. Ou um estudo ambiental de perfuração mais o RIMA. RIMA, o que é? O relatório... Ai, não me lembro agora. Relatório de impacto, enfim, não sei. Mas o que é o RIMA? Não me lembro o que é. O RIMA eu não me lembro. Assim. É o RIMA isso, relatório de impacto. Isso, acho que é mas isso. O que no fundo é o RIMA? É uma simplificação de todo o estudo ambiental. Ele foi feito para quê? Para que ele foi criado? Para quem não tem o conhecimento técnico. Exato, para quem não tem o conhecimento técnico, ser capaz de entender o que é aquele empreendimento e o que ele traz de benefício ou de impacto, para que qualquer pessoa, a população, consiga entender o que é aquilo que está sendo licenciado e que vai estar impactando, de repente, aquela região. Então, o RIMA é tipo o estudo ambiental digerido. Então, o RIMA e material de PA são sensacionais para se dar uma olhada rápida. É uma dica super boa. Alguém comentou aqui. Os programas ambientais a serem executados offshore são executados por uma empresa de consultoria contratada ou executados diretamente? Eles são, em geral, são executados por uma empresa contratada com a nossa orientação, com a nossa supervisão, né? A gente faz o acompanhamento. Então, como é que funciona normalmente? A gente faz um bid, uma empresa de consultoria ganha. Lá ela vai fornecer para a gente uma mão de obra, um técnico ambiental embarcado, que vai ficar responsável por acompanhar a implementação daquele projeto lá na sonda. Então, tudo que tiver a ver com projeto ambiental em relação à sonda, ele tem que ter lá a assinatura ou acompanhamento dele de alguma forma. Então, isso em material vai para a consultoria e a gente sempre vendo, né? A gente vê tudo isso, a gente vê acontecendo. Então, por exemplo, eu hoje sou responsável por alguns projetos. Um deles é o PEAT. O PEAT é esse que eu comentei, que é o Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores. Antes de embarcar, hoje em dia, como é que está sendo feito? Antes do pessoal embarcar, na quarentena, enquanto eles estão no hotel, a gente faz uma sessão. São 4 módulos, cada um com 2 horas de aula. Então, uma vez por mês, eles passam por um módulo. Né? Por exemplo, nesse mês a gente está só fazendo módulo 1. Mês que vem a gente vai fazer só o módulo 2. Então, se hoje ele for embarcar, ele vai pegar o módulo 2 na quarentena. No final do PEAT, a gente tem lá um questionário do que ele achou, se ele tem algum comentário, algo a agregar, se ele acha que alguma coisa deveria mudar. O que eu faço? Eu não acompanho essas sessões, mas o que para mim é importante? Saber se todo mundo compareceu ou não. Se não compareceu, por que não compareceu? Quais foram os comentários? Se tiveram comentários relacionados à consultoria, ao instrutor, ou a gente, ou a coisas que possam melhorar, que de repente dependem da gente, de repente de ter mais orçamento, fazer algo diferente. Então, eu olho isso, o resultado, e a gente vai acompanhando indicador, porque a gente tem indicador para a implementação do projeto. Hoje, se eu não me engano, a gente tem que implementar para pelo menos 85% de todos os trabalhadores.
Então, se esse indicador não anda bem, eu vou cobrar da consultoria. Olha, o que a gente pode fazer para melhorar? Que tal fazer isso? Por que esse indicador está tão baixo? Então, esse é o papel de quem está no escritório. A consultoria implementa, a gente está sempre observando e a gente vai dando os nossos toques, porque a gente tem que gerenciar aquele processo, garantir que a condicionante está sendo atendida. Sim. E a pergunta que não quer calar, Stephanie, que todo mundo quer saber, que é como entrar no mundo do petróleo. Tem um caminho aí para passar para esse pessoal? Então, depende em que fase da carreira que a pessoa está, né? Se ela está ainda se graduando, eu diria que é melhor, assim, a mina de ouro é você tentar estágio. Estágio é a forma que mais eu vejo o pessoal entrando. Na empresa que eu trabalho, quase todos os funcionários entraram por estágio. A não ser eu e um ou outro que vieram atualmente do mercado. Mas você olha assim, os mais antigos têm 20 anos de carreira, começaram como estagiários. Porque as operadoras costumam manter. Não, e eles dão muito, de verdade. É muito comum contratar estagiário na indústria de óleo e gás. E as carreiras normalmente são longas. Por quê? Você tem um projeto inicial ali, você adquire um bloco, você vai perfurar para saber se tem óleo ali. Se tiver óleo, você declara comercialidade, você vai desenvolver. Você vai fazer um projeto de como você vai desenvolver aquele campo. Depois que você desenvolve, você vai fazer todo o processo de licenciamento para produzir. Então, e quando você produz, você fica 25, 30 anos produzindo. Então, quando uma empresa entra na fase de ter ativos de produção, as carreiras costumam ser muito longas. Porque você fica ali, a não ser que você queira sair, se você não quiser, você fica. Então, ser de uma operadora tem essa vantagem. Então, se você estiver ainda cursando alguma graduação, principalmente graduação, eu vejo empresas também contratando estagiários para pós-graduação, de técnico. Eu não vejo tão comum, mas tem. Então, se você está se graduando, estágio. Se você se formou, já tem até 2 anos, você ainda consegue vaga de trainee. Trainee também é uma ótima oportunidade. Tem operadoras que às vezes fazem programas de trainee fora do país, algumas multinacionais. Você entra como trainee, você passa 1 ano fazendo uma pós-graduação fora do país, volta, você já entra num cargo júnior, porque o trainee, ele acaba indo mais para estudar. Se você já tem mais do que 2 anos de formado, tenta as vagas júnior. Mas o que eu falei, não é fácil entrar já em empresa e embarcar. Acontece, não é impossível, mas não é fácil. Melhor caminho é tentar entrar por uma vaga que seja de escritório, que seja ainda ou onshore, ou por uma base de apoio. E aí você conhece dentro como é que é a operação, como é que a empresa atua. Tenta mapear o caminho, se você quer ir para o offshore, de como é que você vai para o offshore. Tem também a questão de se você já tem alguma experiência. Eu vejo que a forma é essa. Se você está querendo mudar de carreira não, mas de área, né? Se você, por exemplo, é da área de segurança e meio ambiente, atua em outra indústria e quer entrar na indústria de óleo e gás, primeiro de tudo é ter um currículo bem feito. Por quê? Você vai pegar as vagas que são para a indústria de óleo e gás e vai ver no seu currículo o que mais se adequa. Você tem que entrar na indústria de óleo e gás já conhecendo a indústria. Então, por isso que o estudo prévio é muito importante. Porque você vai conseguir entender o que da sua experiência pode ser interessante para aquela vaga ou para aquela indústria. Você vai fazer o seu currículo voltado para isso, para ressaltar. Você vai se vender. Vai mostrar, olha, eu não tenho ainda experiência com a indústria de óleo e gás, mas eu tenho experiência com isso, e que eu sei que isso aqui é muito importante nessa indústria, porque vocês têm esses processos, isso já numa entrevista, né? Você tem que pensar também no currículo mais ou menos desse jeito. O que eu vou montar no meu currículo que vai ser interessante para essa vaga? O que eu preciso ressaltar? E uma dica que eu sempre dou, eu não tenho um currículo fixo, tipo, esse é o meu currículo, vou entregar para todas as empresas assim. Não. A não ser naquela época em que eu ia aplicar para estágio, eu tinha um currículo e botei em todas. Agora, se você já tem uma experiência, você quer entrar no mercado de óleo e gás para alguma vaga que você olhou, revisa o seu currículo para ressaltar tudo que é importante para aquela vaga que você tem. Então, você vai revisar seu currículo e fazer. Se antes o seu currículo estava lá com foco
que nem eu tive uma época em que eu foquei mais em segurança de processo. Mas eu não, até ia falar isso, eu não tenho formação nem técnico de segurança, técnico de meio ambiente, eu não sou engenheira ambiental, eu não sou ainda engenheira de segurança. Então, eu sou engenheira química com pós-engenharia de processos de óleo e gás e atuo na área de segurança e meio ambiente. Ou seja, não precisa necessariamente ter uma formação. O que você precisa é mostrar o que você pode agregar, o que você tem de experiência que se adequa àquele perfil. Então, eu não tenho um currículo fixo. Meu currículo hoje é para segurança, regulatório de segurança e meio ambiente, porque é o que eu tenho mais experiência, é o que eu mais gosto hoje em dia de fazer. Eu parei de embarcar, não tenho mais interesse em embarcar, principalmente porque eu tenho uma filha de 4 anos, então não me vejo longe dela por 14 dias, ela ainda é muito pequena. Então, e não vejo diferença de salário para mim hoje. Hoje eu tenho uma remuneração que me é confortável, que me deixa trabalhar tranquila no onshore. Então, faça um currículo sem precisar embarcar e sem precisar... Porque assim, o pessoal vê a folga às vezes como muito bom, ter 14 dias de folga, mas a verdade é que não é tão legal, porque só você tá de folga. A não ser que você viva a sua vida sozinho, né? Tipo, não tenho ainda ninguém, vou tirar isso para viajar, de repente tem um amigo que também embarca, ok. Agora, se você tem um marido, filho, tá todo mundo na rotina normal, menos você, e você se sente ali, todo mundo poxa, trabalhando. não tenho nada para fazer, porque eu não vou fazer sozinho, todo mundo trabalhando, então não fica tão interessante assim embarcar na folga, e ter a folga, mas voltando para a questão do currículo, tenha um currículo revisado para a vaga que você quer aplicar, suas chances de ser chamado para uma entrevista são muito maiores. E se você chegou ao ponto de ser chamado para entrevista, pode ter certeza que agora eles só querem confirmar se você realmente é aquela pessoa que você descreveu no currículo, se você tem aquela experiência, como você se porta, como você se posiciona, como você se comunica, a vaga já é praticamente sua. Você já está ali no 80%, 90% da vaga é sua. Então, é só ali, né, conversar com o recrutador. Isso é uma coisa que muitas pessoas não fazem, elas ficam paradas esperando ser perguntadas. E uma entrevista não é um processo de perguntas e respostas. Exato. É importante que você pergunte coisas sobre a vaga, sobre a empresa, sobre a sua equipe, sua futura equipe, sobre programas de benefício ao funcionário, entendeu? Que você converse, que você também demonstre a empresa, porque, na verdade, se você tem seu plano de carreira, você também está selecionando a empresa para onde você vai trabalhar, para qual você vai trabalhar. Então, não é só eles que estão te selecionando. É aquilo que eu comentei quando eu estava na minha primeira vaga de estágio. Eu fiz todo o processo. No final falaram que era comercial. Eu ainda fiz outras perguntas, mas não era o que eu queria. Então, eu não selecionei a empresa. Eles me queriam, tanto é que eles me chamaram 1 ano depois. Se eles não me quisessem, eles nem lembrariam de mim. Mas 1 ano depois eles lembraram e me chamaram para a vaga que eu gostaria de trabalhar. Então, assim, você também tem que assumir uma postura de que você está selecionando a empresa. Até porque daqui a pouco vai entrar, vai ficar insatisfeito e já vai querer sair. E ainda, se tu tivesse feito isso, por exemplo, aceitado a área comercial, por exemplo, aí ia passar 1, 2 meses, mas não é isso que eu quero. Aí tu ia acabar saindo, porque tu não ia continuar procurando vaga em outro lugar, porque eu falar, não é isso que eu quero, aí você sai. Não teria te chamado de novo pra vaga que realmente eu queria. Então, tu deixou claro, não, mas o que eu quero é isso. E aí, quando teve a vaga, digamos assim, a oportunidade, eles lembraram de ti. Isso é importante mesmo. Eu acho que é por isso que algumas pessoas acabam tendo uma rotatividade muito grande, assim, em relação a emprego. Porque elas não analisam o seu próprio perfil, se encaixa, né, naquela empresa. Eu também acho isso, que é muito importante. Ver se vai se adaptar. É que nem algumas funções, algumas coisas assim da segurança do trabalho, às vezes eu brinco, não, eu não tenho estrutura psicológica para esse tipo de trabalho. Então, já corta. Por exemplo, eu não conseguiria trabalhar embarcada. Eu entrei, parece que eu boto o pé dentro de um barco, navio, seja o que for. Isso. Eu enjoo. Olha, eu descobri que isso eu não tenho problema, porque eu embarquei num barquinho, sem sacanagem, muito
um barquinho de pesquisa pequeno, que até já afundou. Algumas pessoas, quem é da área de petróleo, conheceu o Marine Vessel Carmen. Ele afundou já esse barco. Na época eu embarquei nele. Todos os homens, todo mundo, tripulação, todo mundo enjoando, tomando remédio. E eu tava ali tranquila. Eu falei, gente, eu nasci pra isso. Tu nasceu pra isso. Pra mim, não dá certo. E eu tenho medo de água, por incrível que pareça. Eu amo voar. Eu não tenho medo de voar. Tanto que antes de eu ser técnico de segurança do trabalho, eu fiz um curso de comissária de bordo. Mas a água eu já tenho medo. Já tenho receio. Eu nem no E mar, os treinamentos você faz de sobrevivência no mar, você faz se a aeronave cair, como é que você escaparia daquela situação. Então, eu tive que fazer tudo, mas eu tenho esse respeito, digamos assim, esse medo do mar. Eu nem sou assim de entrar muito assim, enfim, eu tenho medo desse da água. Então eu acho que eu não consigo me ver assim num lugar nossa, em que eu olho, imagina. lá só tem água. É isso, você só vê o horizonte só mar. Ou no máximo uma outra plataforma. Ou um barquinho de apoio. Então eu tenho consciência de que não é o meu perfil. Para mim não daria certo, então não vou nem tentar. Né? Então é questão também da gente se conhecer, né? E saber se nós também daríamos certo naquilo. Tem que ter perfil mesmo. Você tem que avaliar isso. Muita gente quer muito ir para offshore, quando chega a parte dos treinamentos, empaca. E aí não consegue nem se habilitar para trabalhar offshore. Sim, aí tu acabou desgastando um tempo que podia até estar focando em alguma outra área, ou estudando alguma outra coisa, né? Senão, se você não monta, eu falo que é muito importante você montar o plano de carreira, porque também se você não monta, você vai começar a fazer curso e a treinamento que não vão te retornar, né? Você vai gastar dinheiro fora, vai jogar dinheiro fora, então não vai ser interessante. Você tendo um foco, você sabe muito bem aonde você está indo, o que é necessário, você preenche, você sabe o que você tem no seu currículo, sabe o que é necessário para a vaga que você almeja, você vai só preenchendo os gaps, né? As diferenças. Bom, esse curso aqui eu não tenho, vou fazer esse curso. Eu não tenho inglês, que muita gente quer embarcar não tem inglês. Você só consegue embarcar sem inglês em plataforma da Petrobras. Se você for embarcar em plataforma que não é Petrobras, é muito difícil você conseguir sem ter um inglês, no mínimo básico. Então, vai preenchendo esses gaps enquanto você não consegue uma vaga, vai analisando o mercado, vai vendo onde tem mais vagas, quais empresas estão contratando e vai caminhando ali aos pouquinhos. Boa dica. É bem assim mesmo. Oi, voltou, tinha travado. Oi. Você tá me vendo? Tentando, agora sim, acho que é minha internet que tá ficando ruim. Ai, trancou de novo. Ixi. Vamos ver se vai destrancar. Stephanie. Eu acho que caiu o sinal. Acho que foi a Stephanie que agora que ficou sem sinal. Agora não fui eu. Ah. Aí. Stephanie, voltou. Troquei de telefone, porque eu acho que pode ser o meu também. Oi. Você tá me ouvindo bem? Trancou, caí. Agora sim. Agora sim. Então, peraí, deixa eu trocar aqui no stand. Pronto. É o sinal, né? O sinal tá ruim. Gente, alguém tem uma pergunta? Não, agora para mim melhorou. Alguém que tá ao vivo aí com a gente ainda tem uma pergunta para Stephanie?
Eu acho que a parte, né, do como entrar, assim, nossa, no mundo do petróleo, já deu ali os passos, né? Fez um resumo ali dos passos bem claro, digamos, bem esclarecido. Eu acho que, se alguém ainda tem dúvidas, pode acompanhar a Pode me Stephanie lá procurar. no Instagram, né? Chamar no privado, Isso. né? Enfim, Pode procurar que eu tô sigo aí lá. para ajudar. Uhum. Bom, já que ninguém postou mais pergunta, Stephanie, eu vou agradecer então a tua atenção, tá? Obrigada. Eu que A agradeço a tua, oportunidade de conversar com vocês. a tua disponibilidade aí em pleno sabadão, tá aqui compartilhando conhecimento, né, com a gente, sem cobrar nada, né, de graça. Isso é uma coisa que eu sempre digo, gente, aproveitem as pessoas que já chegaram lá, o conteúdo, tudo que as pessoas estão hoje em dia compartilham no Instagram de graça. E usem isso, peguem esse conteúdo. Quando eu estudava, não nem existia Instagram, não tinha nada disso. Não tinha essa facilidade que a gente tinha para aprender. Para a gente aprender No meu alguma coisa, a também gente tinha que ir não. na biblioteca. É. Hoje em dia E tá por muito isso eu errei fácil. muito nesse meio do caminho. E hoje em dia eu posso Claro, contar para você qual é o melhor caminho. Isso tudo dá o provado, caminho porque eu mais tive fácil. duas vezes Aham. que entrar de novo. E ainda conta uma história. Na época que eu saí para cuidar da minha filha, né? Que eu tava grávida, ela tava pequenininha, eu decidi não trabalhar mais, eu ficar 2 anos com ela. Essa empresa que me demitiu na época, ela deu 3 meses de uma empresa, uma consultoria para recolocação profissional, que eu poderia usar quando eu quisesse voltar para a indústria. Quando eu decidi usar a consultoria e voltar para o mundo de óleo e gás, ela estava assim, olha, ampliar a sua área de atuação. Me ouve? Tá me ouvindo, Andressa? Tá trancando um pouco. Ai, meu Deus, vamos ver se vai conseguir melhorar. Mas enfim, ela dizia: não, Agora, vamos ampliar a sua área de atuação. Eu sei que você gosta do petróleo, você veio do petróleo, mas que tal? Porque eu sou engenheira química, então ela queria me convencer a ir para a sim, indústria farmacêutica. Falava, não, eu comecei porque na indústria de petróleo porque eu amo o que eu faço. sim, Eu é não isso que tenho é. pressa e eu sei como voltar. Na minha cabeça passava assim, bom, se ela não sabe, eu vou aproveitar o que ela sabe para absorver e eu vou juntar com o que eu sei como é que é para entrar para a indústria de óleo e gás. Então, assim, eu tive que retornar, entrar e depois retornar, depois de 2 anos parada. E eu sabia qual era o caminho das pedras, porque eu já sabia como é que aquela indústria, como ela funciona. Então, eu tenho o caminho das Uhum. pedras para passar para o pessoal de como entrar na indústria de óleo e gás, como melhor se preparar e por onde seguir, sem passar por os perrengues que eu passei. Sim, é isso que a gente sempre diz, né? A gente, principalmente quando a gente começou e tentando, digamos assim, né? Não tinha essa dimensão de possibilidades que a Pois gente tem é, hoje em dia para ajudar. A gente erra bastante também, acaba perdendo tempo, fez errado, mas aprende errando. O importante é a exato. gente aprender errando. E aí acho que as pessoas têm que aproveitar a gente que tá aí para justamente mostrar o caminho, né? Ou pelo menos o mais fácil, né? O que não deu certo, Isso. né? Para facilitar a vida, né? Eu Então isso que consigo eu sempre ajudar digo, muito tem que mais quem é aproveitar. da área, isso, e eu consigo ajudar muito mais quem é da área de segurança e meio ambiente do que as outras. Por quê? Porque é a minha área de atuação. É a hora que eu Então, eu trabalho. sei por onde, quais são as portas de entrada, como é que eu mesma também atuo selecionando pessoas. Recentemente selecionei um observador de biota marinha, às vezes seleciono estagiário. Então, assim, eu tô de todos os lados, né? Eu consigo te dar a visão de quem está lá dentro, de quem já esteve do lado de fora. Então, eu tento ajudar o pessoal com essa experiência de 15 anos. Vamos ver Uhum. como é que isso vai ser. Ainda estou começando no Instagram, mas quem quiser, quem precisar de informação, quer entrar na indústria de óleo e gás, quer bater um papo comigo, pode me procurar que eu estou aí para vocês. Ah, tá certo, então. Fica a dica aí, então. Eu vou deixar salvo a live aqui no
no meu perfil, mas eu vou passar também ela pro YouTube, aí depois eu passo o link para ti, se quiser compartilhar. Daqui a pouco aparece alguém que não conseguiu acompanhar a live, querendo assistir depois. E aí tem opção também, se achar melhor, pode Isso. assistir no YouTube. Tá certo? Obrigada, viu, Andressa? Mais uma vez, Eu que obrigada pelo agradeço. papo, pelo convite, eu adorei. Eu que agradeço, adorei também. Obrigada a vocês também por terem Obrigada. acompanhado a gente. Um beijão, viu? Bom fim de semana. Tchau, gente. Bom fim de. Tchau, tchau. Tchau.